Olá pessoal, tudo bom? Vamos conversar um pouquinho a respeito do capítulo da moeda falsa, onde eu tenho 4 tipos penais: o artigo 289, 290, 291 e 292 do Código Penal. Lá no artigo 289, eu tenho o crime de moeda falsa. Lá, o que diz o legislador? Falsificar, fabricando-a ou alterando-a, moeda metálica ou papel moeda de curso legal no país ou no estrangeiro. Como a gente já consegue verificar, obviamente, esse aqui é um crime de competência da Justiça Federal, já que é o Estado que tem a competência de fabricar e de controlar a questão da circulação de moeda. Nessa hipótese, o que eu tenho como sujeito ativo? Eu não exijo nenhuma qualidade especial, então eu tenho um crime comum. E como sujeito passivo, o Estado. Por que o Estado? Porque é o Estado que tem o controle da circulação da moeda. Mas é óbvio que numa situação específica, a gente pode ter aqui um caso em que alguém recebe uma moeda falsa e fica no prejuízo, não é? Nessa hipótese que alguém recebe uma moeda falsa e fica no prejuízo, eu tenho um particular que está sendo lesado também. Então, o que a gente verifica? Que o sujeito passivo é o Estado, mas de forma imediata, de forma indireta, eu também posso ter um particular no polo passivo do crime do 289. Meu tipo objetivo aqui é um tipo simples, eu só tenho um núcleo: falsificar. Esse núcleo pode ser realizado de 2 formas, de forma vinculada. Primeira forma, mediante uma alteração. O que significa a alteração? Significa dizer que meu objeto material é uma moeda verdadeira, que ela é modificada, que ela é alterada, que ela é aumentada no seu valor e se torna, portanto, uma moeda falsa. Então eu tenho uma cédula de R$2 que eu vou mexer nela e transformar ela numa cédula de R$50, de R$100. Então nesse caso eu tenho uma alteração de uma moeda verdadeira. E a minha segunda forma é mediante a fabricação, segundo fala o artigo 289. E aqui, mediante a fabricação, eu tenho como objeto material, obviamente, uma moeda que já é falsa. Então, eu compro o papel, eu compro a tinta, eu fabrico uma moeda completamente fora, da utilização de algo verdadeiro antes. Então, eu fabrico uma moeda nova, que é inteiramente falsa. Nessa situação, número 2, nessa segunda forma do crime do artigo 289. Percebam pela redação do 289, quando fala falsificar, fabricando-a ou alterando a moeda metálica ou papel moeda de curso legal no país ou no estrangeiro, que eu não tenho aqui um elemento subjetivo especial. Então, é um crime doloso, que não requer uma finalidade de lucro ou nada do gênero. Pode ser que simplesmente alguém queira induzir outro em erro, queira chamar o outro de otário ou qualquer coisa do gênero. A finalidade lucrativa não é um elemento do tipo penal, não é um elemento subjetivo do tipo penal. Então, a gente não tem essa limitação de alcance do artigo 289 no Código Penal. O que mais que a gente pode dizer de importante a respeito desse crime? Verifiquem aqui que o crime é formal, porque é falsificar, alterando ou fabricando. Aí a gente poderia pensar, mas tem um resultado naturalístico, eu vejo aqui uma moeda falsa, mas eu não preciso botar ela em circulação. Significa dizer que bastou fabricar, bastou alterar, não precisa nem colocar a moeda em circulação e o crime já está consumado. Por isso a doutrina chama esse crime de crime formal, porque ele independe da circulação da moeda para ser considerado consumado. O que mais que a gente tem de importante? Temos aqui os parágrafos do artigo 289. Aqui no parágrafo 1º, eu tenho uma forma equiparada. Nas mesmas penas incorre quem, por conta própria ou alheia, importa ou exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda ou introduz na circulação moeda falsa. Nessa forma equiparada, vejam um detalhe importante. Não é quem fabricou, é quem já aproveitou a moeda falsa e colocou em circulação. Colocou ela aí no mercado, colocou ela para circular.
E Rafaela, se por um acaso quem fabricou coloca em circulação? Se quem fabricou coloca em circulação, eu tenho aqui chamado pós-facto impunível, um exaurimento. Nesse caso, aquela pessoa que falsifica a moeda não vai responder também na forma equiparada, porque o colocar em circulação é um ato posterior à consumação do delito, então é mero exaurimento. Quem responde pela forma equiparada é quem não falsificou, quem aproveitou a falsificação e simplesmente colocou a moeda para circular. Aqui no parágrafo 2º, eu tenho a chamada forma privilegiada. Olha o que diz o parágrafo 2º. Quem, tendo recebido de boa fé como verdadeira moeda falsa ou alterada, a restitui à circulação depois de conhecer a falsidade, é punido com detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Essa forma privilegiada, gente, tá dizendo o que pra gente? Olha, pode existir uma situação em que Rafaela estava lá no mercado, fez umas compras e a caixa do mercado deu um troco para Rafaela. Eu cheguei em casa e vi, meu Deus, essa nota de 50 reais que ela me deu de troco aqui é uma nota falsa. Ah, eu não vou ficar no prejuízo, não. Eu vou separar esses 50 reais falso aqui e quando eu for comprar fruta lá na outra barraca, eu vou pegar esses 50 reais e pagar com as frutas, porque eu não vou ficar no prejuízo. Essa é a forma privilegiada. Eu recebi de boa fé a moeda. Quando eu recebi de boa fé a moeda, eu pensei, não vou ficar no prejuízo. Descobri que a moeda é falsa. O que eu fiz? Devolvi para a circulação. Então, nesse caso aqui, eu continuo tendo crime. Só que o crime aqui tem uma pena menor. É uma forma privilegiada, porque inicialmente o agente não tinha má fé. E eu tenho também o parágrafo 3º. É punido com reclusão de 3 a 15 anos e multa o funcionário, o diretor, gerente ou fiscal de banco de emissão que fabrica, emite ou autoriza a fabricação ou emissão de moeda com título ou peso inferior ou determinado em lei, ou de papel moeda em quantidade superior à autorizada. E no parágrafo 4º, nas mesmas penas incorre quem desvia e faz circular moeda cuja circulação não estava ainda autorizada. No parágrafo 3º, eu tenho uma forma qualificada que requer um sujeito ativo próprio. Só quem comete o crime do parágrafo 3º é aquela pessoa que é funcionária do Banco Central, porque é lá que há a emissão de moeda. O que ele faz agora? Ele falsifica? Não, ele coloca em circulação quantidade maior do que é permitida em lei, moeda com peso diferente daquele que é determinado em lei, ou seja, ele compromete a economia, né, através da utilização de moeda verdadeira. Aqui na forma qualificada, eu tenho como objeto material a moeda verdadeira e o crime é cometido por um funcionário do Banco Central. E no parágrafo 4º, o que é que eu verifico? Eu verifico uma forma equiparada à qualificada, daquele que permite a circulação dessa moeda. Eu acredito que com isso não tenham restado dúvidas. Só tomem cuidado com uma situação específica. A moeda falsa, ela tem que ser moeda corrente no território nacional ou no estrangeiro. Isso significa dizer que se a moeda que foi falsificada é uma moeda antiga, que não está mais em circulação, eu não tenho crime de moeda falsa. Eu vou ter um crime aqui, ó, de estelionato, se essa situação específica permitir que alguém seja induzido em erro. Ah, e se a falsificação é grosseira, sou a pessoa muito simples, né, muito ignorante, muito despreparada poderia cair nessa. Se tem alguém que pode cair nessa, significa também dizer que alguém pode ser induzido em erro. Então, nesse caso, eu também não tenho um crime de moeda falsa, mas eu posso ter, sim, um crime de estelionato, certo? Em ambas essas situações, se o crime deixa de ser o do artigo 289 do Código Penal e passa a ser o crime de estelionato previsto no artigo 171 do Código Penal, significa dizer que a competência não é mais da União, a competência passa a ser da Justiça Estadual. Um abraço, até o próximo vídeo.